Às 11 horas e 3 minutos, chega a hora da gente receber ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, na nossa programação todas as sextas. Sempre muito bem-vindo, Will, bom dia. Fala, Paula, bom dia, muito bem acompanhado aqui com café, a caneca da VMC. Estamos juntos aqui, ó, combinando. Will, obrigada, sempre é um prazer falar contigo. Semana, inclusive, até importante aí, cheia de dados, né? Começando especificamente por esse PCI de hoje, veio em linha com as expectativas ali mensais, né? Quando a gente olha até um pouco abaixo na comparação anual, o mercado já ali vem precificando essa alta probabilidade de corte de juros na reunião ali do Fed. Você acredita que, de fato, essa leitura, principalmente do PCI, reforça ainda mais essa necessidade ali do foco estar muito mais do Fed no combate, não só da inflação, mas para o mercado de trabalho? Payroll da semana que vem acaba se tornando aí mais importante do que nunca? Exato, Paula. Acho que agora mais e mais os holofotes estão no mercado de trabalho. A gente falou durante muito tempo em inflação. Teve mais um dado benigno, uma tendência que ela vem aí desde abril, que na verdade a gente já via essa tendência também em 2023, ali no início de 24, a gente teve uns dados que geraram uma certa dúvida, uma preocupação do mercado em relação à inflação, mas que depois foi atenuando. A gente está em julho, a inflação segue cedendo, caminhando numa trajetória benigna e cada vez mais a gente vai falar um pouco menos de inflação e mais do mercado de trabalho americano. A taxa de desemprego ainda está baixa, 4,3%, teve uma alta recentemente, mas ainda baixa em contexto histórico. A questão é que a gente tem visto cada vez menos postos de trabalho sendo criados, enfim, e aquele receio de que a economia americana possa entrar numa recessão no futuro ou esteja desacelerando. Então é cada vez mais, lembrando que o Fed tem um mandato duplo, é olhar também o mercado de trabalho. E aí semana que vem, né, normalmente a gente falava muito, o principal dado é o PCI, de fato dessa semana foi, mas cada vez mais os principais dados acabam sendo o do mercado de trabalho. Will, obrigado por estar aqui mais uma vez, um prazer estar falando com você também. Eu tenho uma pergunta para você, justamente em relação a esse movimento que você apontou, né? A abertura desses dados do PCI, preços de bens e energia com variações mínimas, enquanto os serviços continuam a puxar justamente a inflação para cima. Com o segmento de serviços sendo o principal motor justamente dessa alta, como você vê esse padrão de desafio? É um desafio persistente ainda para o Fed atingir essa meta de inflação? E como que isso também influencia as expectativas de política monetária no médio e no longo prazo? Claro, com certeza. A guerra contra a inflação ela ainda não está totalmente vencida, né? Obviamente que a inflação ela não voltou para a meta, né? O dado que a gente viu hoje, 2,6, 2,7, depois depende de qual abertura que você vê ali, mostra que essa inflação ainda não está na meta, mas ela está cada vez mais caminhando. E o que ajuda a percepção de que essa inflação vai chegar na sua meta não é tanto o setor de serviço, e nem você comentou, esse sim é uma preocupação, esse sim continua sendo observado, esse sim é o principal componente de inflação atualmente, mas sim é a questão da moradia, segmento de housing, né? A gente tem visto preços de aluguéis cedendo, a gente tem visto uma evolução favorável desse que é talvez o que demore mais para mexer, né? Ou seja, que são os preços de imóveis de moradia, mas está mexendo, está caminhando para onde o Fed gostaria que ele caminhasse, e aí como ele representa quase que mais de 30% da inflação, acaba que você tem uma pressão positiva sobre mais do que 30% da inflação, além dessa pressão que a gente já vê também na parte dos bens, tá? Então o serviço sim, preocupa, continua rodando, gerando essa inflação acima da meta do Fed, enfim, mas por outro lado você tem cada vez mais housing e bens ajudando a jogar essa inflação para o caminho que se imagina que ela vai seguir. Ô Will, tentando entender um pouco, né, até a gente vê aí os ativos de risco estão respondendo de forma bem positiva, né, de fato aí, diante destes dados, né, da economia aí americana. Queria entender também um pouquinho da tua leitura, vindo mais para o mercado, né, a gente inclusive vendo aí um pouco, até fazendo um comparativo, né, trazendo aí esse cenário atual, onde os mercados emergentes apresentam aqui talvez uma queda mais significativa, enquanto o mercado americano se mantém próximo
próximo de máximas históricas. Usando um pouco dessa perspectiva, quais são os principais fatores que você realmente consegue explicar ali para a gente sobre essa divergência, talvez, desse desempenho? Quais implicações essa tendência pode ter, de fato, para os investidores em ambos os mercados, principalmente sobre a perspectiva ali macro, em relação à possível reversão dessa tendência com a queda de juros nos Estados Unidos? Bom, Paulo, o que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, assim, se você olhar a semana inteira, a gente teve vários dados, né? O PCI, o mais importante, é esse teve dados menos importantes, mas que eles ajudam a desenhar um grande cenário, né? Então, pedidos de bens duráveis veio acima do esperado, a confiança do consumidor americano subindo, a gente teve cadê? Eu estava procurando aqui, fugiu a palavra. O PIB, a revisão do PIB também, então, mais uma vez mostrando o crescimento da economia americana. Então, assim, você teve diversos indicadores que apontam para o mesmo lado, que a economia americana continua crescendo, talvez desacelerando, é verdade, mas ainda assim crescendo. A inflação cada vez mais controlada, então você tem um cenário relativamente benigno. E o que a gente viu no mercado, e por isso o S&P ficou lá perto das máximas, mas não encostou ou não bateu máximas essa semana, a meu ver, muito por conta do desempenho das Big Techs. Então, quando você olha na última semana, a performance, os melhores ativos em termos de performance foi o setor financeiro, teve ali o setor industrial dentro do S&P, que performou muito bem, coisas de economia mais tradicional, basic materials, consumo defensivo, aquele consumo mais básico. E aí, assim, olhando também na semana, você viu a queda das ações da NVIDIA, Broadcom, AMD, Google, Amazon, ações que têm uma relevância importante para o índice S&P, que acabaram não performando bem, e aí isso acaba segurando um pouco o S&P. Então, é aquilo que eu já até comentei aqui, que muitas vezes o S&P ele realiza sem cair, né? Ele realiza de lado. Porque o cara sai de NVIDIA, o cara sai dessas empresas e adiciona na sua carteira Visa, Mastercard, JP Morgan, Coca-Cola e por aí vai. Outras ações, né, ele continua posicionado em ações dos Estados Unidos, continua posicionado em risco, e aí o S&P se mantém lá perto das máximas, que foi exatamente o que a gente viu ao longo dessa semana, né? Ou seja, se a gente não tem recessão, se não precisa ter tanto receio com recessão, abre esse espaço aí para uma performance mais favorável de alguns setores e aquele rotation que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, favorecendo aí small caps, REITs, entre outros.